Oi, turma! Hoje nós vamos para mais um videozinho de história, né? Depois de toda aquela confusão no YouTube. Hoje o videozinho de história é mais curtinho, tá bom? Turma, na segunda-feira nós temos aula online de português, mas eu vou deixar escrito aí, eu quero que vocês separem o material de história também, porque eu quero fazer algumas atividades de história que a gente precisa discutir para fazer. Tá? Aula normal de português. No final da aula de português, a gente vai falar um pouquinho de história, tá bom? Hoje, página 162, vamos continuar falando sobre as etnias, né? E hoje a gente vai falar o encontro de culturas. Pessoal, nós vimos e nós já trabalhamos isso em sala de aula antes do período da quarentena sobre como que a cultura brasileira foi influenciada pelos imigrantes, né? Pelos africanos e pelos indígenas, né? Então a gente vai falar mais um pouquinho disso. Olha lá. Vimos que o território brasileiro foi ocupado por diversos povos que para cá migraram em diferentes épocas. Os primeiros seres humanos chegaram à América há milhares de anos. Depois, em 1500, vieram os portugueses que trouxeram à força os negros africanos. Os imigrantes europeus e asiáticos chegaram nos séculos 19 e 20, como a gente viu na aula passada, e esses grupos formaram o povo brasileiro. Cada grupo tem sua maneira de falar, de pensar, de se vestir, de comer, de fazer música, de construir sua casa, enfim, de viver. A isso damos o nome de cultura. Foram as diferentes culturas dos grupos que formaram o nosso povo brasileiro que deram origem à cultura brasileira. Veja o que diz a artesã Maria Lira sobre a sua origem familiar. Ela é de Araçuaí, município do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Pessoal, esse depoimento foi retirado do Museu da Pessoa. Depois aí do meu link, eu tô deixando o link do site do Museu da Pessoa e vocês podem clicar lá e tem várias histórias interessantes de imigrantes, é muito interessante, tá? Só para recapitular. Então, pessoal, a gente sabe, isso a gente já discutiu, que a nossa cultura, a cultura brasileira, teve grande influência de outros povos, dentre eles os africanos e os europeus e o povo indígena, né? Olha o depoimento da Maria Lira Mar. Pelo que minha mãe conta, a gente tem descendência das três raças: do negro, do índio e do branco. Porque aqui tinha os índios, os botucudos, né? E minha mãe, a gente vê na família pessoas da pele bem negra e de cabelos muito lisos, assim, iguais aos seus, de olhos puxadinhos. Tem várias pessoas na família assim, como tem gente branca do olho igual uma pedra de anil na família. Então a gente é a mistura dos três. Às vezes a gente puxa mais, a hora mais para o povo negro, hora mais para negro, outros puxam às vezes mais para o índio. Então, esse é o depoimento da Maria Lira. Então, eu gostaria depois que vocês olhassem o site do Museu das Pessoas. Lá na página 63, olha só. Como você viu, a população brasileira tem sua origem nos diversos povos indígenas, nos portugueses, nos africanos e de diferentes partes da África, né? Essa mistura, pessoal, chama-se miscigenação. É a mistura de grupos étnicos. A essa mistura de etnias juntaram-se mais tarde imigrantes de outras partes da Europa, como a gente também viu e isso caiu na prova, né? Da Ásia e também da América, como os haitianos, peruanos, os bolivianos e também os árabes, os chineses, japoneses, né, gente? Dando origem ao atual povo brasileiro e à cultura brasileira. A miscigenação no Brasil foi intensa. Mais da metade da população brasileira se considera mestiça. Eu acho que a grande maioria, né, gente, é mestiço. Olha só a predominância aqui, ó, as fotografias das crianças brasileiras, uma completamente diferente da outra. A gente pode ver pela nossa sala também, né? Então eu quero que vocês pesquisem aí, ó, qual é o grupo predominante na região onde você mora? Qual é o grupo de imigrantes predominantes aqui em Piracicaba? Eu vou deixar essa atividade aí no plural, e aí vocês podem colocar aí na número 1, atividade realizada pelo plural. Certo, turma? Olha lá, vamos. É só.
depois eu gostaria, depois no final da aula, a gente vai discutir sobre algumas questões que estão aqui no nosso livro, na nossa apostila de história. Eu também vou deixar aí no plural, gente, essa questão aqui, ó. Número 1. Maria Lira falou sobre as origens dela. Agora é sua vez. Escreva em seu caderno um pequeno texto contando a sua história. Antes, converse com seus familiares para obter mais detalhes sobre o assunto. Aí eu quero que vocês façam, tirem uma foto e mande para mim. Não cliquem lá em já fiz antes de mandar foto. Eu quero que vocês essa atividade vai valer ponto. Então eu quero que vocês façam, tirem uma foto legível, parágrafo, ortografia e pontuações, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Não, tem outro vídeo de matemática. Beijos.